Há uma frase que muitas pessoas ouviram na infância, uma espécie de carimbo de aprovação, mas que com o tempo se revela outra coisa. É sobre isso que vamos falar hoje. O fardo, o peso de ser visto como uma criança com um enorme potencial. Pois é, este miúdo vai ser alguém na vida. Soa familiar, não soa? É quase como uma banda sonora da infância para quem era visto como um inteligente da família. E era dito sempre com tanto orgulho, tanta esperança. Mas, e se essa promessa for, na verdade, uma sentença? A questão é essa. O que parece ser um elogio, uma coisa boa, pode trazer um peso enorme, um custo escondido. E é exatamente essa a ideia que vamos desconstruir aqui, olhando para o que as fontes nos dizem. Ok, vamos a isso. Primeira parte. A promessa de um elogio. E é fácil perceber porquê, certo? No início, tudo isto soa, soa a um presente. É uma sensação boa. É ouvir que se tem um futuro brilhante pela frente, que há algo de especial ali. Só que a coisa vira. E é aqui que entramos na segunda parte. O potencial visto como uma dívida. É uma ideia forte esta. A fonte que analisamos redefine o conceito de uma forma, poderosa. O potencial deixa de ser um presente e passa a ser visto como uma espécie de empréstimo que a sociedade faz. E claro, como qualquer empréstimo, este também tem juros. E os juros, neste caso, são as expectativas. Expectativas que nunca mais acabam. E este quadro que vemos aqui, isto resume o problema de uma forma brutal. De um lado, a criança comum, que aprende o básico, a trabalhar, a viver. E o resultado? Cresce livre. Do outro lado, a criança inteligente. O que é que ela aprende? A justificar-se, a ter uma performance. E o resultado? Cresce acorrentada. É uma imagem muito, muito forte. E é aqui que a coisa se complica mesmo. Porque para quem vive com este rótulo de inteligente, errar nunca é só errar. Um erro passa a ser visto como desperdiçar talento. É uma desilusão, quase uma falha de caráter. Uma traição a um dom que, na verdade, nunca foi pedido. A pressão, claro, torna-se, esmagadora. E isto leva-nos diretamente às consequências disto tudo já na vida adulta. E entramos na terceira parte, a paralisia do gênio. Porque o que acontece é que se cria uma lógica interna muito perversa. A lógica de que ser apenas bom é, na verdade, um fracasso. Se o resultado não for uma obra de gênio, algo que muda o mundo, então não chega. Ser competente, ser bom no que se faz, passa a saber a derrota. E este sentimento manifesta-se de formas muito reais, muito concretas, que levam à paralisia. O medo de começar um projeto novo, o pânico de escolher o caminho errado na vida, o medo constante de não ser extraordinário. No fundo, é uma luta interna, diária, para justificar a própria existência. E há aqui uma frase da fonte que é brilhante. Pensar demais é medo com boa reputação. É isto. Aquilo que muitas vezes é visto como um sinal de grande inteligência, pensar e repensar em tudo, é aqui desmascarado. No fundo, é apenas um sintoma. Um sintoma de um medo enorme de falhar. E talvez a parte mais cruel disto tudo seja a solidão. O isolamento que isto provoca. Ter de passar o dia a fingir que está tudo bem, a ter conversas de circunstância, a forçar sorrisos, enquanto por dentro a cabeça está noutro sítio, numa batalha completamente diferente. Mas, felizmente, há uma saída. E é isso que vamos ver agora na quarta parte. A vida não é uma fórmula. E a ideia central é mesmo esta, e é tão libertadora. A vida não é um problema de matemática para resolver. Não há uma solução única, perfeita. Não há uma fórmula para ser feliz. A vida é para ser vivida, com as suas voltas, os seus erros, as suas imperfeições. Então, a proposta é uma espécie de novo mandato pessoal. Primeiro, usar a inteligência para viver melhor, não para se autoflagelar. Segundo, parar de tentar provar seja o que for a quem quer que seja. Acabou. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, interiorizar que a nossa existência não precisa de ser justificada. Isso, no fundo, é uma redefinição do que é o sucesso. Uma redefinição para uma escala mais humana, mais pessoal e honestamente mais real. Se não se conseguir mudar o mundo, muda-se o nosso mundo. E isso já é mais do que suficiente. E com isto chegamos à mensagem final, a mais importante de todas. A quinta e última parte. Uma pessoa, não um projeto. E a conclusão é simples e direta. A paz vale mais do que qualquer potencial por cumprir. O bem-estar, a tranquilidade, isso é mais importante do que andar a vida inteira a correr atrás de uma ideia que os outros criaram. A ideia final é esta distinção muito poderosa. Não se é um projeto. Ninguém é um projeto que precisa de ser gerido, otimizado, concluído com sucesso. És uma pessoa. Uma pessoa. Isso significa ter o direito de errar. O direito de ser simplesmente normal, de ser imperfeito. A nossa humanidade vale muito mais do que qualquer exibição de genialidade.
E para terminar, fica a pergunta que a fonte nos deixa todos para pensar. Uma pergunta muito provocadora. Entre a pessoa que foi rotulada de gênio, mas que vive em constante ansiedade e tormento, e outra pessoa, aquela que nunca teve esse rótulo, mas que consegue dormir em paz, quem é que está realmente a ganhar o jogo da vida? Fica a reflexão.